Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma mensagem de domingo. Hoje, 23/5, então nós estamos para mais uma mensagem. 23 de maio de 2021, domingo, e hoje nós vamos meditar. Nós estamos numa série de sermões dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, considerada a carta mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu. E quando nós comentamos esta carta, nós vamos ver a antítese em que Paulo está teologando ou discutindo. A tese é que a salvação, que é chamada na Epístola aos Romanos de justificação, que é o acerto da nossa vida com Deus, ele vai usar como Roma, ele está escrevendo a Roma, a igreja em Roma, e em Roma o que não falta é fórum, tribunal, lei. Então Paulo vai usar o termo justificação pela fé. Então nesta carta Paulo apresenta aos cristãos que estão em Roma aquele evangelho que ele crê, que ele defende e que ele prega pelo mundo afora. E ele vai defender algo que as pessoas diziam que era novo, que era uma invenção paulina, ou seja, de que tanto o judeu quanto as outras gentes, as outras nações, os outros povos, poderiam e seriam justificados por Deus, salvos, não pelo crédito, não pelo mérito, não pelo esforço humano, mas pela fé na obra salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em toda a sua carta, ele vai mostrar que nós somos salvos mediante a fé e não pelas obras. Essa tem sido uma discussão desde que o homem se entende como um ser religioso, ou seja, desde que o homem existe. Então nós vamos ler o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Certo? Ele diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também
que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do meu Senhor, pedimos a sua bênção, a sua graça, a sua unção, pedimos que derrame sobre nós o teu amor, a tua bondade. Sabemos que nós não merecemos, mas nós precisamos do teu amor e da tua bondade agindo em nossas vidas. Então nós pedimos que o Senhor seja conosco, que nos ajude, que nos abençoe poderosamente para a glória e honra do seu santo e eterno nome. Amém. Então, esse é um tema que sempre ele foi pauta no Novo Testamento e que tem sido motivo de ser algo único da crença de Jesus e seus apóstolos. E esta crença teria e tem o seu respaldo no Antigo Testamento. Quase todas as religiões do mundo, elas acreditam que o homem pode alcançar a salvação, que pelo seu esforço é possível o ser humano alcançar a salvação. Então você vai perceber através de ritos, de práticas religiosas, de mutilação corporal, de sofrimento, de práticas de ascese ou ascetismo, de renúncia. Então existe uma gama muito grande de pessoas que acreditam que o ser humano pode ser de tal forma bom, pode alcançar a salvação, pode alcançar um nível tão alto de justiça que mereça a aprovação de Deus. E aí, Jesus, interpretando corretamente o Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo, pegando o gancho do Senhor Jesus Cristo, e os apóstolos e autores do Novo Testamento vão em outra direção. Vão nos ensinar que eu e você, e nenhuma prática religiosa, filosófica, pode, ou qualquer outro tipo de prática, pode nos fazer tão agradáveis, tão perfeitos, tão bons, que venhamos a merecer a salvação. E pastor Gilberto, qual é a direção que Jesus e os autores do Novo Testamento vão? Eles vão na direção seguinte, que a salvação é uma coisa impossível ao homem.
Jesus já tinha dito que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E ele também já tinha dito a Pedro que a salvação é algo impossível ao homem. Mas nós não queremos dar o braço a torcer. A gente está tentando se salvar porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos que alguém, nem mesmo Deus, venha a nos fazer um favor. Então nós queremos a nossa própria salvação. Então o apóstolo Paulo, ele vai agora mostrar que esta salvação não pode ser pelas obras e que ela é pela fé em Deus e que esta fé nivela toda a raça humana. Ou seja, todo ser humano é pecador. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pagou o nosso pecado. E agora todos nós estamos debaixo do pecado, debaixo de condenação. E só há um caminho onde nós podemos encontrar, receber o perdão e a aceitação de Deus, é pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós e não naquilo que nós podemos fazer para Deus. Então a salvação no Novo Testamento não é mediante o que eu posso fazer para Deus, ou no que eu posso me tornar, no que eu posso ser, mas no que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a salvação agora é pela fé. E aí Paulo vai pegar um exemplo, porque estavam dizendo que ele estava inventando coisas. E Paulo vai pegar um exemplo do Antigo Testamento, na verdade 2 mais 1. Ele vai pegar os dois maiores personagens do Antigo Testamento, os dois maiores personagens, que é Abraão, o pai da fé, considerado o maior baluarte do judaísmo e do cristianismo, que se havia um homem em condições de ser justificado, de ser salvo por obediência, por esforço humano, por práticas religiosas, essa pessoa seria Abraão. E depois tem um segundo personagem que é o rei Davi, que foi alguém que era chamado de homem segundo o coração de Deus. Então Paulo vai mostrar que essa doutrina, esse evangelho que diz que eu e você somos salvos, não pelo que nós fazemos, não por obediência, não por esforço humano, não por religiosidade humana, não é algo que eu posso alcançar, mas é algo que Deus me dá, Deus nos dá gratuitamente. Ele vai usar estas duas personagens do Antigo Testamento, muito especialmente a figura do grande patriarca Abraão. E ele vai começar argumentando e dizendo: os rabinos, os teólogos do judaísmo, eles diziam que Abraão era justo e que Deus havia aceitado Abraão e sua justiça, e que todos aqueles que eram filhos de Abraão já tinham a garantia do reino vindouro.
Então o judeu ele não tinha medo de se perder, porque ele era descendente do grande patriarca, daquele que foi justo aos olhos de Deus, daquele que alcançou, que foi tão perfeito, tão obediente, que alcançou a salvação. Então, Abraão foi o primeiro que abriu o caminho, segundo a crença dos rabinos da época, e que os filhos de Abraão iriam entrar pelo mesmo caminho. Iriam ser salvos, eles tinham recebido a lei divina, e eles iriam obedecer como obedeceu Abraão e serem salvos pelos seus próprios esforços. E aí Paulo vai argumentar, e vai dizer, será que é assim? Será que foi isso que aconteceu? Será que a meninada, a criançada leu direito a Escritura? Será que foi isso que Deus ensinou no Antigo Testamento? Aí ele vai fazer uma avaliação e ele vai refutar esta crença de que Abraão foi salvo pelos seus próprios méritos e alcançou a aprovação divina e o perdão e a salvação, porque conseguiu ser perfeito. Então, Paulo começa com uma pergunta. Que diremos, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então Paulo começa, Abraão foi nosso pai. Isso era uma crença consensual. Que Abraão era pai de todos os israelitas e que era chamado de o pai da fé, o pai de todos os que creem. Mas essa crença, é claro, que era limitada a eles. E Paulo começa com uma pergunta de retórica. Ele diz, que diremos? Abraão, nosso pai, segundo a carne, ele alcançou essa justiça? Ele levanta a hipótese. Ele alcançou aqui, nesta vida, ele alcançou a justiça? Então, se você tiver uma Bíblia, você vai ver que ele está fazendo uma pergunta. Porque a resposta do rabinato, da liderança da época, e a de muitas tradições religiosas mundo afora é sim. É possível você chegar num grau tão elevado de santidade, de obediência, de rejeição de si mesmo, que você tenha a aprovação de Deus. E Paulo pergunta, será que isso é assim? Será que foi isso que aconteceu? E aí vem a segunda coisa que Paulo vai nos falar. Já que ele levantou a questão, e ele usa o exemplo de Abraão, porque se Abraão foi justificado pelo que fez, então nós também podemos ser. Mas se Abraão foi justificado pela fé, então quer dizer que a justificação é única e exclusivamente pela fé. Então está agora sobre o texto de Abraão, sobre a interpretação correta do texto. Se nós somos ou não somos. Porque se Abraão foi, significa que outro ser humano pode ser. Mas se Abraão não foi justificado pela fé, pelas obras, e sim pela fé, então se Abraão não foi, meu amigo, imagine nós. Se Abraão não conseguiu, imagine eu, imagine você. Então Paulo escolheu a personagem perfeita. E aí ele diz assim, por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo levanta a hipótese da justificação.
Paulo diz, pessoal, primeira coisa que eu fiz foi uma pergunta. Abraão alcançou? Segunda admitindo a hipótese. Paulo não está dizendo que sim. Certo? Ele está admitindo a hipótese judaica. Ele está dizendo, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Então, se ele alcançou, parabéns. Ele é o cara. Ele conseguiu, então, se ele como ser humano conseguiu, outros seres humanos conseguirão. Paulo diz, porém, porém não diante de Deus. Paulo diz, mesmo que ele tivesse conseguido ser tão bom, tão correto, tão perfeito, a ponto de ser merecedor da salvação, de ter o carimbo de justo, mesmo assim, Deus não estaria devendo nada a Abraão. Ele não teria feito nada mais, nada menos do que aquilo para o qual ele foi criado. Então Paulo diz, olha, jamais teria, mesmo que ele conseguisse, jamais teria de que se orgulhar diante de Deus. Aí Paulo agora vai refutar essa ideia. Ele levantou a hipótese e ele vai mostrar que esta hipótese é uma canoa furada. Que não foi isso que aconteceu, que a turma estava lendo o texto de forma errada, como normalmente, infelizmente, se faz pelo mundo. Ele diz assim, pois que diz a Escritura? Ele diz, vamos dar uma olhada no que diz realmente o Antigo Testamento, mais precisamente o capítulo 15 do livro do Gênesis. Vamos examinar realmente o que aconteceu, o que está escrito, que é um dos grandes problemas da nossa época. É que as pessoas levantam suas crenças, mas estas crenças não têm fundamentação bíblico-teológica. Estas crenças estão sujeitas a serem rechaçadas, refutadas e mostrar quão equivocadas estão. E aí Paulo diz assim, pois que diz a Escritura? Então vamos ver o que a Bíblia diz. É o que Paulo está dizendo. E você que me ouve hoje, eu não sei onde você está me ouvindo. Eu não sei se você está me ouvindo na África, neste grande Brasil, no Chile, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Qual é a importância que eu e você damos às Escrituras? Qual é a regra? Porque eu e você temos que perguntar assim, o que define o que é certo e o que é errado? Quem diz o que é certo e o que é errado? Quem é a régua? O que é a régua? Porque se for a igreja, então ela vive se contradizendo. Então nós temos ortodoxa, protestante, católica, então qual delas é a régua? E por que tanta mudança? Então a régua tem que ser algo que não varia, que não muda. E infelizmente a igreja, seja ela de qual vertente for,
E as religiões, elas têm mudado. A régua é a Escritura, porque é a única que não muda. É a única que continua a mesma. A régua é a Escritura. Então Paulo diz, olha, já que nós estamos discutindo questões de fé e prática, a maior autoridade é a Escritura. Então vamos para ela. Vamos ver qual é o ensino dela. Esse é um grande problema nosso. Esse é um grande problema nosso. É que nós defendemos o eu acho, eu imagino, e nós não damos o devido valor à Escritura. Nós não vamos procurar ver o que ela nos diz. Então diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 8. Deus chega para Abraão, que tinha uma mulher estéril, que tinha saído da sua terra, em Ur dos Caldeus, que tinha peregrinado pela terra da promessa, que já estava cansado de tanto andar, de viver em tendas. E Deus chega para Abraão, a promessa ainda não se cumpre, uns 10 anos já tinham se passado, e nada da promessa de Deus se cumprir, de que ele seria pai de uma multidão. Ele está perdendo as forças, o vigor, a esposa já não é mais a mesma. E Deus chega para Abraão e diz, Abraão, saia da tenda, olhe para o céu, conte as estrelas, Abraão, se é que você pode. E Deus diz, Abraão, assim será a tua descendência. E a Escritura diz isso que Paulo está citando. E creu Abraão. E Abraão creu. Ele não olhou, Senhor, eu estou velho. Senhor, minha mulher está velha, minha mulher é estéril. Senhor, como é que vai ser essa história aí? Dá para o Senhor me explicar? Já faz 10 anos que o Senhor me prometeu e até agora nada. E o Senhor vem de novo e diz que eu olho para os céus e eu vejo uma quantidade incontável de estrelas no céu. E o Senhor diz que assim será a minha descendência. E Abraão disse, eu creio. Ele não duvidou em nenhum momento do poder de Deus, de fazer milagre, de conceder-lhe a promessa, de ser pai de uma multidão, mesmo olhando para si, e olhando para Sara, e vendo que tanto ele quanto a mulher, para serem pai de uma multidão, precisavam de um milagre. Precisavam de uma ação divina, porque não dependia mais deles. E aí Deus foi deixando o tempo passar. E Abraão, ele sai da sua terra com 75 anos, em 25 anos ele passa peregrinando sem alcançar a promessa. E depois de 25 anos, quando Abraão olha para o seu corpo e diz assim, não serei mais pai. Quando ele olha para a esposa que já está envelhecida, e diz, essa daí não será mais mãe, ela já cessou o costume das mulheres. Quando era humanamente impossível
a promessa se cumpriu. Sara deu à luz a um filho milagrosamente em sua velhice e deu-lhe o nome de Isaque, que quer dizer riso, alegria. Então a própria história de Abraão já mostra que as promessas de Deus, elas não se cumprem pelo lado humano. Elas não se cumprem pela força da nossa carne. Elas não se cumprem por nós. Que Abraão passou 25 anos tentando gerar um filho e não conseguiu. E quando ele desiste, quando ele diz assim, agora não dá mais, agora chegou o fim, não dá. Quando ele olha para si, e aí ele deposita a fé e a esperança unicamente no milagre divino, aí o milagre acontece. Então Paulo diz, Abraão creu em Deus. E isto lhe foi imputado, foi colocado na sua conta como justiça. Então Paulo diz, vocês não leram a Bíblia direito. A Bíblia não diz que Abraão foi justificado aos olhos de Deus pelas obras. Não, mas a Bíblia diz, creu Abraão. Creu. E isso, sua fé em Deus, foi creditada como justiça. Então, primeira coisa que Paulo diz, Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé. Então, a conclusão que nós chegamos, nesta primeira etapa do nosso sermão, é que, se Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão, que era chamado o amigo de Deus, mas pela fé, isso significa que eu e você não podemos ser justificados por uma religião, por práticas religiosas, por atos de bondade, por nada que possamos fazer, que nós precisamos esperar no milagre transformador de Deus. Assim como Deus fez Sara ter filho com quase 100 anos, nós precisamos da salvação com um milagre. Então a salvação é algo que está para além do meu poder e que está dentro dos limites do poder de Deus. Então está fora do meu alcance, mas está dentro do poder de Deus. Como Jesus disse, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Paulo agora vai argumentar. Segunda coisa. Primeiro ele diz, Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Então eu e você só podemos alcançar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Se Abraão não foi, imagine eu. Imagine eu. E aí Paulo agora vai argumentar por que isso. Como é que ele chegou a esta interpretação do Antigo Testamento? Ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Então toda pessoa que trabalha, e no final do mês o patrão paga, o patrão não está fazendo nada demais. À medida em que aquela pessoa vai produzindo, o patrão está contraindo com ele uma dívida. E no final do mês, quando o patrão resolve depositar na conta do funcionário aquele valor, aquele salário acordado pelo trabalho, o patrão não está fazendo nada. Não está acreditando nada na conta dele. Está apenas saldando uma dívida.
Então Paulo diz o seguinte, que se a salvação, se a justificação diante de Deus, que é como Paulo chama a salvação, fosse pelas obras, então, certo? Deus teria uma dívida para com Abraão, teria uma dívida para conosco, e ele não seria salvador de ninguém, seria apenas o quitador de uma dívida. Seria apenas alguém, um patrão. Aí Deus deixaria de ser Deus para ser apenas um patrão para o qual o ser humano trabalha, e esse patrão fica devendo. E aí, no final das contas, esse patrão vai pagar a dívida. Paulo diz, olha, se a salvação fosse pelas obras, Deus não passaria de um patrão, nós teríamos toda a glória, e Deus, ao nos salvar, estaria simplesmente não sendo bom, não sendo misericordioso, não sendo poderoso, mas simplesmente pagando uma dívida, saldando uma dívida. Ele diz, ora, ele vai. Mas, aí ele vem agora com a conjunção adversativa, que no grego é alá, mais forte. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo diz agora, mas, esse mais aqui, certo? Mas, ele está dizendo, se Deus tivesse salvo Abraão pelas obras, teria apenas pago uma dívida. Aí ele diz, mas ao que não trabalha, ao que não merece, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então ele está dizendo, depositamos a nossa confiança não mais em nós, mas em Deus. A sua confiança, a sua pistes, a sua emuná, que é a fé no hebraico e no grego, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ele diz, se você não fez por onde merecer, e a questão é, pastor, então quer dizer que Deus gosta mesmo da bagaceira? Que Deus não gosta de gente boa, de gente que abre mão dos pecados, dos prazeres desta vida, de gente que tenta andar correto? Não é isso. Era assim que o povo interpretava a mensagem do apóstolo Paulo. Então Deus gosta de quem não presta. A questão é na base, é no início. A questão é, eu estou perdido. Você está perdido, perdida. E estando nós todos perdidos, nós podemos salvar a nós mesmos e sermos o herói, os heróis e heroínas da história? Ou, uma vez que todos nós estamos perdidos e fracassamos, precisamos da intervenção de Deus na nossa vida e que Ele seja o herói e o salvador da minha vida. E que tudo que eu venha fazer de justiça, de retidão, de correto, seja uma resposta à salvação gratuita oferecida a Deus a mim. Então veja que são duas coisas diferentes. Uma é eu fazer as coisas e, no final das contas, acumular tantos pontos diante de Deus que eu possa trocar pela salvação. Outra, bem diferente, é Deus me salvar por meio da morte de Jesus Cristo na cruz,
de forma milagrosa, fazer eu entender isso, fazer você entender, e nós reconhecermos esta salvação, este perdão, esta graça, esse favor imerecido, e aí nós vivemos uma vida de retidão, de justiça, em resposta a tamanho amor. Era essa a questão. É se a salvação, quem é o herói, quem é o autor, onde começa? É se a salvação é um produto nosso, made in humano, ou é uma obra divina. É aí que está. E Paulo e o cristianismo ensinam que a salvação é uma obra divina, recebida gratuitamente pela fé por meio dos seres humanos. E em resposta a esta graça divina, nós procuramos viver corretamente, justamente e honestamente, mas não para sermos aprovados por Deus, mas porque já fomos conquistados e alcançados pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a questão. E aí Paulo agora vai citar o segundo exemplo. Então agora ele diz, olha, se Deus estivesse salvando a gente pelo que a gente faz, então ele estaria simplesmente não salvando. Nós nos salvaríamos, e é essa a questão, quem se salva? É Deus que nos salva ou nós nos salvamos? Que crença é a sua? Que meio você está usando? Você está tentando se salvar ou você crê que Deus pode salvá-lo? Quem é o Salvador? Afinal de contas, tem 3 respostas. Uma, o Salvador é Deus. 2, o Salvador somos nós. Nós nos salvamos. 3, há uma espécie de cooperação. 50%. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Em que tipo você crê? O que a Escritura ensina é que a salvação é uma obra única e exclusiva de Deus e que eu recebo totalmente e gratuitamente pela fé. Somente. Sola fide. Entende assim? Agora ele vai usar outro exemplo, o exemplo de Davi. De Davi, que era o rei de Israel. Aquele a quem fora prometido que viria o Messias. Aquele que pecou, que adulterou. Entende? E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Davi descobriu que uma pessoa pode ser perdoada pela fé sem as obras. E Davi descobre isso porque tem gente que diz que Davi era homossexual. Porque Davi tinha um amor por Jonatas. E disse que o amor de Davi por Jonatas era maior do que o amor pelas mulheres. Mas um dos grandes problemas de Davi era justamente o seu heterossexualismo exacerbado. O problema de Davi era não poder ver uma mulher. E Davi caiu com Betseba. E Davi pediu perdão a Deus. E Davi não foi perdoado pelas obras, mas pela fé. E aí Davi escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. E assim também que Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Então é possível que eu e você sejamos salvos sem depender de nós, dependendo única e exclusivamente de Deus. Aí continua citando o Salmo 32 de Davi. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Eu e você não podemos alcançar a perfeição. Nós precisamos de perdão.
e cujos pecados são cobertos. Isto é uma linguagem do Antigo Testamento, né, onde o sangue do animal cobria o pecado do homem. E onde o sangue de Jesus remove o meu pecado e o seu. Aí diz assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqueles que foram cobertos, aqueles que colocaram sua fé no sangue de Jesus Cristo, esses jamais terão pecados atribuídos. Por quê? Porque Deus não cobra o mesmo pecado duas vezes. Porque a Escritura diz que Jesus Cristo morreu vicariamente, quer dizer, substitutivamente, morreu no meu lugar e no seu. Isto quer dizer que se ele pagou o meu pecado e o seu, este pecado está pago e eu não preciso pagá-lo mais. Por quê? O raciocínio é o seguinte, se Jesus pagou e eu pago, então este mesmo pecado, esta mesma dívida é paga duas vezes. Então nós temos que escolher quem paga. Quem paga? E a fé diz que Deus, a Escritura diz que quem pagou a dívida foi Jesus. E porque Jesus pagou, bem-aventurado o homem. Ashrei, Macários, bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então por que Deus não nos condenará? Porque Jesus pagou. Porque Jesus Cristo na cruz pagou. Aí Paulo agora vai para a conclusão do seu raciocínio. E nós vamos também para a conclusão do nosso sermão de hoje. Ele vem com outra pergunta. Vem, pois, esta bem-aventurança de quê? De perdão, de não imputação de pecado, de não cobrança, de não lançar em rosto, de que a gente pode morrer em paz, de que pode chegar diante de Deus e ter a certeza de que nós somos pecadores, sim, miseráveis, sim, imperfeitos, sim, mas que Deus não vai lançar em rosto e que Deus não vai nos condenar por isso, porque Jesus Cristo pagou e nós, à semelhança de Abraão, cremos que ele pagou em nosso lugar e se ele pagou, nós nada devemos mais. Esta é a fé do Novo Testamento, é que Jesus pagou e em uma vez ele pagando, eu não devo mais, se eu creio nele, se eu acredito de todo o meu coração que ele fez isso por mim, que ele pagou. Então, quando eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar, ele tomou o meu lugar e ele pagou a minha dívida, então Deus não imputará mais nada na minha conta. Então, Paulo diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele faz a pergunta. Agora, ele vai para o desfecho. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Circunciso era como se chamava a religião judaica. Então, a questão é, Deus é um Deus dos judeus e Deus tem uma aliança com o judeu e o único que pode alcançar a promessa é alguém que é filho de Abraão e que anda segundo Abraão e que vai obedecer a Deus e a sua santa lei como Abraão andou. Aí Paulo diz, uma vez que a Escritura ensina que a salvação é mediante a fé, e uma vez que
pela fé nós somos perdoados, como disse Davi. E outra vez que Deus não imputará mais pecado, visto que os nossos pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário e nós cremos nisso. Ele pergunta, então agora é só para o judeu a salvação? É só para aqueles que praticam as obras? Ou é também para aqueles pagãos que nem sequer conheciam a lei de Deus? Essa salvação é só para um grupo ou esta salvação é direcionada a todos? Aí olha a resposta. Visto que dizemos, a fé foi imputada para a justiça. Então Paulo diz o seguinte, se é pela fé, então é para todos. Se é pela fé, então não se restringe aos judeus. Se é pela fé, é para qualquer pessoa neste mundo que crê que não pode ser salvo, mas crê que Deus fez um milagre mandando Jesus vir aqui, morrer no meu e no seu lugar, e que os nossos pecados podem e serão perdoados mediante a fé no sacrifício de Jesus, e que Deus não lançará mais isso na nossa conta, porque a nossa conta será zerada, terá um nada consta, porque tudo por causa de Jesus. Então, no final, a argumentação de Paulo é isso. É assim, nós não podemos salvar nós mesmos, por melhor que sejamos. Nem Abraão conseguiu salvar a si mesmo. Mas Abraão foi salvo porque colocou sua fé, sua emuná, se agarrou em Deus e em suas promessas. E ele diz, e Davi, que pisou feio na bola, foi perdoado, teve seus pecados removidos pela fé e não será mais cobrado porque Jesus pagou. E Paulo diz, e já que não é pelas obras, já que a salvação é ensinada no Antigo Testamento e não é nenhuma novidade aquilo que eu estou ensinando, ele diz, porque tanto Davi quanto Abraão foram justificados pela fé e não pelas obras, então qualquer ser humano neste mundo, por mais imperfeito, por mais pecador, por mais distante, por mais ignorante, por mais alienado, pode ser salvo sim, pode ser alcançado por Deus sim, porque o Salvador é Deus e o perdido somos nós, e a salvação é pela fé. E a pergunta é, você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar porque você não podia se salvar? Você crê que Jesus deu a vida e que o Salvador é Deus? E que eu e você não podemos fazer nada para a nossa salvação? Nós só podemos ser alguma coisa depois de termos sido alcançados por Deus e em resposta a esse amor? Então você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, por mim, para fazer aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer, assim como Abraão e Sara jamais poderiam gerar um filho e assim cumprirem a promessa de Deus? E que esta promessa de que Abraão seria pai de uma multidão só poderia ser cumprida pelo poder de Deus? Então, a salvação é um milagre que acontece dentro de mim e de você, pela fé em Jesus Cristo, realizada pelo poder de Deus. Então, hoje, Deus pergunta para mim e para você, você é o seu Salvador? Você vai tentar se salvar? Ou você crê que Deus mandou Jesus para ser o meu Salvador, o teu Salvador?
eu tive a sorte de entender que eu não posso me salvar. E quanto mais eu me percebo, mais eu descubro quão ruim, quão cheio de defeitos, quão imperfeito, quão longe eu estou da régua do padrão divino. E a cada dia que passa, eu entendo mais que foi a graça de Deus, o favor imerecido. Foi o fato de Jesus ter morrido na cruz que me alcançou. E eu coloquei nele a minha fé. E vivo por esta fé. Eu não creio que a religião evangélica possa me salvar. Eu não creio que o protestantismo possa me salvar. Eu não creio na salvação porque eu deixei de fazer um monte de coisas. Mas eu creio na salvação porque eu acredito que Jesus é o substituto enviado por Deus para morrer em meu lugar. E que ele morreu, ressuscitou e pagou a minha dívida que eu não merecia. Mas eu creio nisso. Que ele, ao morrer, eu estava lá com ele. A minha dívida estava com ele. E naquela cruz, o meu pecado foi pago e eu, crendo nisso, recebi o perdão de Deus e você também pode. A pergunta é, você crê? Porque o dilema todo é pela obra ou é pela fé? É pelo que eu faço ou é pelo que Deus fez? O que você escolhe? Você escolhe crer ou você escolhe tentar se salvar? A escolha é sua. Então, eu creio. E eu vivo nisso. Minha esperança de morar no céu, de ver a face de Deus, não é porque eu mudei de religião. Minha esperança está em Jesus Cristo. Minha fé está nele, no que ele fez. Que eu só tenho perdão por causa dele. Que as portas do céu um dia hão de se abrir para que eu possa entrar por causa dele. Porque se dependesse de mim e do que eu faço, eu já estaria no inferno. Então eu deixei de crer em mim e passei a crer nele. E quando eu criei, eu recebi o seu perdão. E eu me apropriei disso. E eu vivo como alguém que foi perdoado. E como alguém perdoado, eu tento andar com a sua graça, segundo a vontade dele, nos seus caminhos. Então, Jesus chama você hoje ao arrependimento, para que os seus pecados sejam perdoados, cobertos pelo sangue de Jesus, e que nenhuma culpa mais. E que você possa um dia comparecer diante de Deus sem medo, sabendo que eu não posso me salvar e você também não, mas que Jesus Cristo já nos salvou. Essa salvação já foi conquistada e agora ela é ofertada mediante o Evangelho. E quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Simples assim. Quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Simples assim. E eu espero que você seja um daqueles que creem. Deus abençoe. Até amanhã ao meio-dia.